dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus maravilhoso, coisa linda, bom dia, anjos do Senhor que acampam ao nosso redor para nos livrar, mando de Deus. Bom dia, família, bom dia você que é inscrito no canal, bom dia que você que ainda vai se inscrever. Deus tem uma palavra para a tua vida de bênção essa quarta-feira, em nome de Jesus. A palavra de Deus hoje, em Salmo 46, versículo 9 a seguir, diz assim: Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Quem está conosco? O Deus de Jacó. Quem é nosso refúgio? O Deus de Jacó. Ele quebra o arco e corta a lança. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a proteção de Deus. Deus, ele nos protege. Às vezes o inimigo ele fica oculto, né? Deus nos mostra. O arqueiro, você vê um arqueiro, irmãos, ele nunca fica assim aparentemente para as pessoas ver o arqueiro. O arqueiro ele fica escondido, né? Ele fica armando laço. Eles são um exército inimigo, né? A gente vai pegar eles na oculta, eles nem vão saber de onde é que veio e quem fez isso contra eles. Aí eles começam a armar, né? Armar o laço contra a nossa vida, contra a tua vida, o inimigo. Fazem reuniões solenes lá para tramar o mal. E começa a combinar como destruir sua vida. Ah, nem vai saber quem que fez isso, nem quem armou o laço, nem quem matou, nem quem atirou, nem quem fez nada. Aí eles ficam em oculto contra as nossas vidas, escondidinho com o arco armado para te pegar. Deus mostrou? É assim que o inimigo faz, irmãos. Mas olha o que Deus está dizendo aqui para nós hoje, ó. Aquietai-vos o vosso coração, não temeis eles. Aquietai-vos, sabe que eu sou Deus e serei exaltado entre nações. Ele faz cessar a guerra, quebra o arco e corta a lança. Ele já quebrou o arco dos nossos inimigos e já cortou a lança dos nossos inimigos. Irmãos, quando o arqueiro ele arma a lança, que você sabe o que ela é, né? Ele quebra o arco e corta a lança. A lança, quando ela é lançada, ela tem aquela ponta, que é tipo um Vzinho assim, né? Quando ela entra dentro da carne da pessoa, o que acontece? Ela não sangra, porque ela fere por dentro, ela arrebenta, estoura tudo por dentro. E o Senhor cortou a lança nessa madrugada e quebrou o arco das flechas. E o inimigo que armou, oculta, vamos matar eles, vamos destruir eles, né? Eles nem vão saber quem fez isso, estão enganados. Porque Deus dá nome, sobrenome, Deus mostra tudo. Fica tudo arquivado. Se algo acontece com um cristão que está na presença de Deus, essas pessoas estão enroladas, porque já tem um histórico, já tudo assinado pelo cristão, escrito do que vai acontecer. Irmãos, aquele que crê na profecia de Deus sabe do que eu estou falando. E ali, nós sabemos que Deus está falando o quê? Quebra o arco. Ali, quando Senaqueribe armou contra o ungido de Deus, Deus já tinha dado o livramento. Por quê? Porque o servo de Deus confiou, Ezequias confiou em Deus. E ele contou para Deus. E Deus diz assim, ó, aquietai, nessa peleja vós não terei que pelejar. Deixa Deus pelejar por você. As suas lutas, suas provas, seja ela numa enfermidade, seja ela na tua área financeira, seja ela no teu casamento,
Deixa na mão de Deus, irmãos. Esse arco e essa flecha e essa lança que eles armaram contra você, contra a minha vida, ou seja lá de quem for, Deus fará com que entre dentro deles. E a Bíblia, nós sabemos que quando essa lança é lançada, ela causa uma hemorragia interna, porque não tem sangramento. Ela estoura tudo por dentro. Essas pessoas estão mortas por dentro. A pessoa que trama contra o seu próximo, elas são doentes por dentro, mortas por dentro, dilacerada por dentro. A lança do inimigo já penetrou no coração deles faz tempo. Porque eles só tramam em fazer o mal contra as pessoas. Porque eles não têm capacidade de conseguir nada na vida. E aí eles ficam tramando em destruir aqueles que conseguem. Né? Eles ficam tramando em tocar naquilo que eles não podem tocar. Então Deus quebrou a lança nessa manhã. Deus quebrou o arco nessa manhã. Irmão, levanta essa cabeça. Irmã, levanta essa cabeça nessa manhã. Eu não sei o que você pensa, porque você está tão triste, em quem você tem confiado. Confie em Deus, irmãos. Busque em Deus. Tem pessoas que não podem buscar em Deus mais. Por quê? Fala por quê, pastor Ivete? Porque estão igual o Ofir e Finéias, né? Adulterando o templo, né? Contaminando o templo. Comendo as ofertas, a coxa direita das ofertas que era de Deus. Comendo o alimento melhor de Deus. Se prostituindo no templo. Eles eram escolhidos para cuidar do templo do Senhor, era sacerdote, filhos de Eli, né? E o que eles fizeram? Se contaminaram, se prostituíram, a ganância chegou, né? Eles viram um pedacinho de coisa, queriam mais e mais. As ofertas da casa de Deus, eles queriam mais e mais. Isso custou caro para eles, custou a morte deles. E o pai dele, quando soube que eles morreram, caiu e morreu também, né? Por quê? Porque ele sabia do erro dos filhos. Ele ficou sabendo e mesmo assim ficou quieto, porque eram os filhos dele. Irmãos, a gente tem que falar o que Deus manda. Porque se Deus só vai quebrar o arco e a ponta da lança quando você realmente estiver na presença de Deus. Quando realmente você estiver agradando a Deus. Que caso contrário, meu irmão, esquece. Se você tiver como Ofir e Finéias, nada vai acontecer na sua vida, porque você está no pecado. E o pecado, ele é abominável aos olhos de Deus. Quando o servo de Deus está na presença de Deus, Deus livra ele. Seraqueribe ali ameaçou. Eu sou todo poderoso. Olha quantos exércitos eu já destruí. E olha o teu aí, esse aqui. Olha que pequenininho que é, não é nada, né? Mas ele esqueceu que quem comandava o exército do servo de Deus era o próprio Deus. Quem comanda a minha vida do pastor é o próprio Deus. Dos nossos filhos é o próprio Deus. Não me importa enquanto eles estão se reunindo, enquanto eles armam para se levantar contra as nossas vidas, serão um por um destruídos. Porque aquele que está comigo é bem maior do que o que está com eles. E Deus falou: filha, nessa peleja não tereis que pelejar. Amém? Olha que Deus diz aqui, ó. Eis que vos apertarei no vosso lugar como aperta um carro cheio de manolhos. Assim que de nada valerá a fuga do ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco.
nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco que vai montado no cavalo livrará sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá naquele dia, diz o Senhor. Então, meu irmão, não se preocupa com a aparência, não. Não se preocupe com a quantidade dos seus inimigos, não. O que eles estão amando nas ocultas. Eles podem se esconder onde eles quiserem. O Senhor diz que naquele dia eles não serão livres. O Senhor o destruirás. Eita glória que o Senhor diz aqui. E não ficará em pé o arqueiro que está escondido para te atingir na sua vida financeira, ou na sua vida espiritual, ou na sua própria vida, ou na sua saúde, ou no seu casamento, ou na vida dos seus filhos. Eles não ficarão em pé, não. Deus está dizendo aqui na palavra, é palavra revelada. Nem tampouco que vai montado num cavalo livrará sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá naquele dia. Eu posso, eu me sinto poderoso, porque eu sou melhor, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Está lá reunido com a maior pessoas maligna do mundo. E achar através disso, eu vou destruir essa pessoa. Com os macumbeiros, com os feiticeiros lá, com outras pessoas mais violentas que eles, então. Não adianta. Deus destruirá cada um deles. Não ficará pedra sobre pedra. É Deus que está dizendo aqui, não é pastor Ivete. Irmão, você não tem que se preocupar. Se você tiver uma vida no altar, se você não for um crente como Ofir e Finéias, um adúltero que rouba até o alimento, as ofertas da casa de Deus, que inveja as coisas que é dado a Deus e pegar para você. Se você for um crente fiel com Deus, o inimigo ele não tem poder na sua vida não, filho. Ele cairá morto. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, que Deus está dizendo hoje que ele quebra o arco e corta a lança. Deus quer cortar essa lança que o inimigo está tentando lançar contra a tua casa, contra teus filhos, contra o teu casamento, contra a tua finança, contra a tua saúde. O Senhor hoje vai quebrar. Irmãos, você precisa confiar em Deus. Você precisa saber que Deus, Ele é aquele que cuida de nós. Deus é aquele que nos livra. Confie em Deus. Seja um cristão autêntico. Irmão, Deus tem falado com você nesses últimos dias, irmã. Tem te avisado, tem te alertado. Você quer morrer pela espada, pela flecha ou pela lança? Ou você quer ser um crente fiel na presença de Deus? Deus está falando e você todo dia comete o mesmo erro. Todo dia você faz o mesmo pecado. Deus já está tão abominável que Ele vai vomitar diante da boca dele. Ele está cansado. Estou avisando meu servo, estou avisando minha serva, e elas estão cometendo o mesmo pecado. Então, como Ofir e Finéias, contaminados. O que está acontecendo? As pessoas deixaram de seguir a Deus verdadeiramente, né? Não tem mais temor de Deus nos seus corações. Irmão, Deus quer quebrar o arco nessa manhã. Viu? Deus quer quebrar a lança nessa manhã. Mas Ele precisa que você se prostre perante Ele. Ele precisa que há transformação na sua vida. Transformação de caráter. Viu? Transformação na sua vida pessoal, espiritual, dentro da sua casa. Seja um marido honesto. Viu? Seja um marido digno. Seja uma mulher honrosa.
uma mulher honesta, que agrada o coração de Deus. Seja um filho bom para seus pais. Dá orgulho aos seus pais. Não faça coisas erradas. Não perturbe a paz dos seus pais. Por causa do erro de Ofira e Finéias, Eli foi morreu. Caiu duro e morreu. Por quê? Porque passava a mão do pecado dos filhos. Não corrigiu o erro dos filhos. Se você continuar cometendo erro estando na casa do Senhor, o inimigo da sua alma já armou o arco, já armou a lança, já armou a flecha. Mas se você for fiel, ela voltará contra eles mesmos, porque os anjos do Senhor já estão pelejando. Os anjos do Senhor é quem luta por nós, é quem guerreia por nós. Não se preocupe que ele se reúne entre 50 ou 100. É o exército mais derrotado que eu já conheci. Porque o exército do inimigo não pode com o exército de Deus. Porque o nosso general é Cristo. Deixa eles falar de nós à vontade. Deixa ele falar de vocês à vontade. Porque Deus está vendo tudo. Tem pastor que se pudesse pegava no nosso pescoço, né? Porque nós os corrigimos e eles não gostam, né? Mas Deus está vendo. Ei, Ofir, ei, Finéias. Teu dia está chegando, viu? Você está brincando de sacerdote na casa de Deus? Está comendo as ofertas de Deus? Está tirando o melhor? A coxa direita, que era uma oferta de holocausto, está comendo, está mandando cozinhar, né? E os melhores partes está tirando para você. O ouro e tudo mais. Está se prostituindo no templo. Teu dia está chegando, viu? Teu dia está chegando. E a correção virá sobre a sua vida. Ainda que você não crê, mesmo conhecendo a Bíblia, não tenha temor no seu coração. Mas o dia do juízo final está próximo. Eis que vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro de manolhos. Cheio de manolhos. Assim de que nada valerá a fuga do ágio. Não adiantará, você não vai conseguir fugir de Deus. Nem se esconder dele. Nem o forte corroborará a sua força. Sua força não vai adiantar de nada, você que se acha fortão, né? Eita, nem sua força valerá de nada. Nem o valente, maior valente do teu exército te livrará da sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco. Aquele que está ocultado lá para te matar, ou para te acertar, ou para te ferir, nem ele Deus livrará. E o arco voltará contra ele ou dilacerá. Nem tampouco que vai montado no cavalo livrará sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá naquele dia. O mais animoso, né? Aquele mais que se acha, né? Aquele também fugirá naquele dia do Senhor. Irmãos, se você soubesse quanto esse Deus é maravilhoso, quanto Ele te ama, quanto Ele quer te ajudar, você não colocaria mais coisas abomináveis aos teus olhos. Você não contaminaria a casa de Deus. Você não subiria no altar em prostituição. Você não subiria no altar em adultério. Você não subiria no altar seminua. Você respeitaria a casa do Senhor. Você honraria a casa de Deus. Você não roubaria a lã das ovelhas. Você não comeria suas carnes. Você a ajudaria. Estenderia sua mão a elas.
Quantas irmãzinhas lá que não tem nem o que comer. A despensa está vazia. Você não tem coragem de levar uma cesta básica para ela, de fazer uma visita, de fazer uma oração. Me pergunta por quê? Porque você está como Ofir, os filhos de Finéias. Você está igualzinho a eles. Os filhos de Eli. Você está como os filhos de Eli. Né? Só contaminando o templo. Só se prostituindo, fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. Ofir e Finéias, você está igualzinho a eles. Muda, viu? Ainda há tempo. Porque Jesus está voltando. Para de querer fazer o mal para os outros. Para de ficar procurando o mal. Faça o bem. Viu? Faça o bem. Tenha uma vida regrada, uma vida abençoada na presença de Deus. Regada com amor, regada com fé, regada com esperança, regada com lágrimas. Hoje, você não vê nem crente mais chorar dentro da igreja. Por quê? Porque não é pregado o evangelho verdadeiro. Hoje muitos choram no filme, com uma mentira, numa novela, mas derramar na presença de Deus são poucos. Muitos choram de ódio, de inveja, de raiva, estão se corroendo por dentro. Quase se morrem de chorar, né? De tão maligna e maligno que são, né? Mas não tem coragem de chorar para Deus. Irmãos, ei, acorda, tá? Medita nessa palavra hoje. Não seja como os filhos de Eli, mas que o nosso general, que o teu general, o meu general sempre seja Cristo, porque ele nunca perde uma batalha. Hoje ele quebra o arco, quebra a lança e faz com que a flecha volte para os nossos inimigos. Amém? Medite nessa palavra, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Senhor teu é o reino, o poder, a honra e a glória, agora para todo sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, toque no sininho. Toda vez que a pastora Ivete ou o pastor Jailton entrar com uma mensagem nova, você vai receber aí no teu celular e você vai poder estar nos ouvindo. Confie em Deus, a sua casa, o teu casamento, os teus filhos, o teu ministério, a tua finança, o teu trabalho. Confia tudo na mão de Deus. Eu faço isso todos os dias da minha vida. Todas as madrugadas eu faço isso. Confia a sua vida, Senhor, porque nessa manhã Ele está quebrando o arco, está quebrando a flecha e está quebrando a lança, viu? Obrigada, Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. É só que eu posso dizer, só gratidão.